Uma garota vive isolada em sua casa longe da vizinhança. Quando um certo dia ela ouve barulhos estranhos em sua casa, ela acha que alguém invadiu sua residência. Mal ela sabe que não foi invadida por humanos, mas sim por alienígenas. Hoje o filme que vamos recapitular é Ninguém Vai Te Salvar, de 2023. O filme começa em uma casa na beira da floresta, onde uma garota chamada Bryn mora. Desde a manhã, a menina é assombrada pelo tormento da escolha. Decidida, ela desce, onde ela tem uma mini cidade em sua casa. Depois, ela vai costurar um vestido em sua oficina. Depois de terminar, Bryn embala cuidadosamente o vestido em um pacote e sai. Ela percebe a grama ressecada num formato geométrico perfeito, que ela rega com uma mangueira. A garota então dirige até a cidade, parando no caminho para acenar para o vizinho. Mas quando ele a vê, ele se vira e vai embora. Depois de colocar os pacotes na caixa de correio, Bryn visita o túmulo de sua mãe. Já se aproximando do carro, ela avista um casal caminhando do outro lado da rua, o xerife Collins e sua esposa. Ela está se escondendo atrás do carro para não chamar a atenção deles. Em casa, ela está descansando na margem do lago, enquanto escreve uma carta para Maud, sua melhor amiga, quando percebe um caminhão do correio se aproximando. Bryn pega o pacote e volta para casa. Dentro, há outro prédio para sua mini-cidade. Ela passa o resto do dia cozinhando, jantando, ensaiando, dançando e escrevendo uma carta para Maud. Então, Bryn vai para a cama. Porém, algo misterioso e incompreensível se aproxima da casa. No meio da noite, todas as luzes acendem ao mesmo tempo. A luz logo se apaga, mas o barulho subsequente faz com que a garota saia da cama. Ela vê uma lata de lixo virada pela janela e está prestes a sair para consertá-la. Mas uma descoberta desagradável aguarda a garota na escada. A porta da frente está entreaberta e alguém está no primeiro andar. Bryn vê uma silhueta e ouve passos. Eita porra! Ela volta correndo para o quarto. Enquanto espera o misterioso intruso aparecer, Bryn se esconde atrás da cama. A porta se abre, revelando um alienígena. Ele se aproxima da cama, forçando Bryn a rastejar para baixo dela. Ela só vê as pernas da criatura. O alienígena emite um som incompreensível. Depois disso, o alien flutua para fora. Assustada, Bryn desce até a sala para fechar a porta. Ela ouve passos no telhado e então os aparelhos elétricos são ligados novamente, incluindo o rádio e a TV. Ela puxa os cabos da rede. Ela tenta pedir ajuda, mas o telefone começa a fazer um barulho infernal. As portas da geladeira começam a abrir e fechar. Ela tenta voltar para cima, mas o alien já está descendo as escadas, obrigando-a a se esconder em um canto próximo à geladeira. O alienígena toca no telefone. Então, ela vê pelo reflexo a criatura botando o telefone no lugar. De repente, a porta da geladeira se abre, prendendo Bryn no canto. A garota vê as pernas da criatura, e então o alien, com dedos longos, espia por trás da porta. Bryn chuta a porta, empurrando-o para longe. Porém, o alienígena ativa o superpoder da telecinese com um grito. A porta voa em direção a ela, derrubando-a. Bryn rasteja para o lado enquanto o alien caminha lentamente atrás dela. O alienígena usa a telecinese para virar a mesa da mini-cidade e arrasta Bryn para trás. Uma força invisível a levanta no ar e a gira. Com isso, a garota enfia um pedaço da mini-cidade no crânio do alienígena. O alien cai sobre ela e Bryn corre para o canto da parede. Então, o alien cai morto no chão. Bryn ficou lá em estado de choque até de manhã. Ela verifica o cadáver da criatura e o cobre com um pedaço de pano. Ela tenta novamente pedir ajuda, mas o telefone está mudo. A casa inteira está completamente sem energia. No entanto, tem água na torneira. Depois de verificar sem sucesso o disjuntor de energia, ela vai até o carro. Mas o veículo, assim como o resto da casa, não está pegando. Ela volta para dentro e bloqueia a porta com um sofá. Então ela vai para a cidade de bicicleta. No caminho, ela se depara com o caminhão dos correios tombado. Aparentemente também foi atacado. Ela também nota um círculo de grama desbotado no gramado do vizinho, igual ao dela em casa. Ela corre para a cidade e entra na delegacia. Na entrada, ela encontra o xerife Collins e sua esposa. A mulher, sem mais delongas, cospe na cara de Bryn. Após isso, eles saem silenciosamente. Percebendo que ninguém vai ajudá-la, ela vai embora. Encostada em uma parede, ela começa a chorar, sem saber o que fazer a seguir. Bryn observa um ônibus passando e decide comprar uma passagem para dar o fora da cidade. Após alguns minutos, um homem de bigode senta no banco atrás dela. Bryn se levanta para sair de perto dele.
No entanto, o homem agarra seu ombro e começa a fazer sons estranhos. Baby do biruleibe. Ela o empurra, mas também cai. O bigodudo rasteja pelas cadeiras atrás dela. Ele não está sozinho. Outra passageira se junta a ele. Percebendo a bagunça na parte de trás, o motorista pisa no freio. Bryn foge, enquanto o homem a persegue lentamente. A garota chega à igreja, mas está trancada. Sem saber o que fazer, ela vai até um cemitério próximo, onde encontra a lápide de Maud Collins, sua melhor amiga que morreu quando criança. Uma lágrima rola pelo rosto de Bryn. No entanto, estranhas nuvens de trovão surgem no céu. Percebendo que isso não é bom, ela começa a correr em direção à sua casa. Ao longo do caminho, ela vê os vizinhos olhando para o céu com as mãos levantadas. Ao chegar em casa, Bryn se aproxima cautelosamente da porta. Ela nota que o alienígena ainda está ali. No entanto, ela percebe uma linha de muco saindo da boca do alienígena. A linha termina nos arbustos de flores. Lembrando-se das nuvens, Bryn se prepara para a noite. Ela fecha as persianas das janelas, cobre a porta, acende velas e ferve água em um fogão a gás. O plano dá errado quando os pregos começam a sair. Um raio de luz atinge a abertura, virando o sofá e levando o corpo do alien caído para fora. Quando o feixe de gravidade é desligado, Bryn corre para as escadas do porão, porém, as lanternas alienígenas estão tentando encontrar a garota. Então, um alienígena desce ao porão e tenta encontrá-la. Pegando a tesoura, a garota corre para debaixo da mesa. Quando o manequim cai, ela se vira, mas o alienígena está na verdade sentado atrás dela. A criatura usa a telecinese para pegar primeiro a tesoura de Bryn e depois uma fotografia de Bryn e sua amiga quando crianças. Enquanto o alienígena olha a foto, Bryn aproveita e foge. Lá em cima, um alien pequeno se aproxima e pula nela. Bryn luta contra ele, conseguindo morder seu braço. Depois de escapar, ela corre para pegar as panelas com água fervendo para jogar nele. Em algum momento, Bryn quase cai no raio gravitacional. Apenas a panela foi magnetizada na parede. O raio não tem efeito sobre o alienígena. De repente, ele fica parado observando ela. Bryn lentamente vai para trás e se tranca no banheiro. Mas mesmo assim, o alienígena quebra a porta. Ela tenta escapar pela janela, mas a criatura a puxa de volta. Começa uma luta entre os dois. No final, Bryn consegue prendê-lo com a ponta da vassoura no armário. Porra! Bryn pula pela janela, mas lá fora tem outro alienígena. Ela tenta fugir, mas esbarra no bigodudo. Ele a pega e a arrasta até o alien. Nesse momento, um disco voador aparece no céu. O alienígena começa a fazer seus paranauês com as mãos. Bryn consegue escapar e o chuta direto no raio gravitacional. O corpo começa a subir, mas quando o alienígena percebe que é a pessoa errada, eles desligam e o homem cai no chão. O alienígena fica furioso e vai atrás dela, mas devido ao tamanho, a criatura fica presa em varais e fios elétricos. Bryn nota que o alienígena não está mais atrás dela. Ao olhar para cima, ela o vê no telhado da casa. Após o alien descer escorregando desajeitadamente, a criatura avança sobre a garota, forçando-a a escapar pelo interior do carro. O alienígena rasteja atrás dela, mas fica preso. Seu pé rompe o tanque de gasolina. Percebendo isso, Bryn pega um isqueiro e acende a gasolina. Ela foge depressa, e então o carro explode. A garota não tem tempo para comemorar. Logo em seguida, o raio de luz a persegue, levando-a para dentro da casa. Bryn entra no sótão enquanto o outro alienígena a segue. O alienígena vê que está cheio de fotos de Bryn e Maud e também cheio de cartas que a garota escreveu para sua amiga falecida. Enquanto o alien está distraído, Bryn quer atacá-lo por trás, mas um leve movimento de seu dedo a joga através da parede. Levantando-se com dificuldade, a garota vai para o quarto, mas encontra todas as coisas empilhadas de lado. Nesse momento, o raio gravitacional de luz a atinge e a joga no teto. Logo, o alienígena chega. Ele se aproxima de Bryn e regurgita um parasita. O parasita lentamente se aproxima da garota e entra em sua boca. Neste momento, Bryn acorda horrorizada em sua cama. Ela percebe que sua cabeça está bem, não há ferida. O quarto também está arrumado. Não acreditando na sorte, a garota desce. A porta da frente está no lugar. A minicidade também está intacta. Bryn vai para o corredor e vê uma pessoa no fundo. A garota pede perdão à amiga e depois coloca a mão na boca, removendo o parasita de sua garganta. O parasita se liberta e foge. A nave alienígena aparece e prende o parasita com a luz gravitacional. A partir disso, eles clonam Bryn. Sem esperar o fim do processo, ela foge. Mal ela sabe que dezenas de naves estão fazendo a mesma coisa pela cidade.
O clone alcança Bryn na floresta e enfia um pedaço de madeira em sua barriga e depois abraça a garota. Mas Bryn não pretende desistir. Ela corta o clone no pescoço com uma mini faca. O clone cai em seus braços, sem vida. Deixando o clone, Bryn, ferida, vagueia pela estrada. O barulho de passos é ouvido e da neblina sai um alienígena gigantesco. Paralisada, a garota cai na armadilha do raio gravitacional que a leva para dentro da nave, onde os alienígenas cuidadosamente a observam de todos os lados. Um alienígena toca na testa dela com o dedo. A garota se encontra em sua casa. Ela se vê como uma garotinha, construindo uma mini-cidade junto com a mãe. Saindo, Bryn vê a polícia. Entre eles está o xerife Collins, de coração partido. Ela desce ainda mais na memória até notar duas adolescentes discutindo. Maud empurra a jovem Bryn para o chão. Ela agarra uma pedra e atinge a melhor amiga na cabeça. Bryn se vê sentado à mesa diante de uma versão mais jovem de si mesma. A adolescente escreve sua primeira carta para sua amiga assassinada. Percebendo que precisa de apoio, a adulta Bryn toca na mão da menina, e a menina olha em seus olhos. Depois de observar as memórias, os alienígenas discutem o que viram em sua própria língua. Depois disso, Bryn cai em um raio gravitacional e acaba onde foi sequestrada. Deitada no asfalto, ela vê flashes de luzes multicoloridas no céu e sorri. Algum tempo depois, Bryn está se arrumando em casa. Depois, ela vai de bicicleta até a cidade, visitando vizinhos pelo caminho. Eles acenam para ela em uníssono, fazendo sons borbulhantes de parasitas. À noite, na praça central, Bryn dança com um vizinho, como se nada tivesse acontecido. Todos ao redor parecem felizes e sorridentes. A câmera se afasta, mostrando as naves flutuando pela cidade. Espero que tenham gostado. Até a próxima!